Obrigado, pastor. Pode tomar seus lugares. Eu sei que o culto pode ter sido um pouquinho prolongado. Já no tempo de louvor, gastamos quase 2 horas com louvor e adoração. E vocês estão dispostos a gastar um pouquinho mais com a pregação também? Amém? Aleluia por isso. Eu preparei esta palavra para trazer ao seu coração uma palavra de Deus para a sua vida. Porque eu sempre me preocupo, a razão de eu trazer essa pregação hoje à noite é que eu sempre me preocupo com o tipo de pregação que tem havido hoje a respeito de vida vitoriosa. Os pregadores ultimamente estão usando muito os temas do Dale Carnegie, do Norman Vincent Peale, que é do passado, né? Mas hoje também de pregadores modernos para falar a respeito de vida vitoriosa. Estão usando conceitos mundanos. Quase todos os programas de televisão, eles estão usando conceitos mundanos para falar da vida vitoriosa do crente. E eu ouço isso constantemente. Mas a vida vitoriosa do crente não pode ser vista do ponto de vista de Dale Carnegie, que era um grande escritor da década de 70, nem de Norman Vincent Peale, nem do Lair Ribeiro, não é? Nem do Roberto Chiniachik, nem de qualquer outro pregador que prega motivação. Não, as motivações são boas, as frases são muito de efeito, são frases de efeito que trabalham muito na vida, mas a vida vitoriosa do crente tem que ser baseada no que diz a palavra de Deus. Amém, amados? O tema nosso aqui é 1 Pedro 2:9, que inclui a questão da santificação. E eu quero levar você hoje a conhecer 3 elementos bíblicos que são importantes para a sua vida de vitória, para a sua vida de consagração, para a sua vida com o Senhor. Vamos ver se eu consigo manusear esse negócio. Aí está. Você não precisa nem abrir a sua Bíblia. Eu prometi a você que eu trazia os textos escritos para você hoje. Nós vamos ler alguns textos. O primeiro é este: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, em Jesus, no reino da perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Observe aqui, 2 coisas você já encontra aqui: a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Então aqui você tem 2 chaves: palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Vamos olhar a terceira chave, Apocalipse 2:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então essas são 3 armas que eu quero trabalhar com vocês hoje à noite. Primeira arma, não é? Que nós vimos aqui anteriormente, uma delas é a palavra de Deus, a outra é o testemunho de Jesus, e esta é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos inverter a ordem e vamos começar com o sangue de Jesus. Por que nós vamos começar com o sangue de Jesus? Porque existe mesmo nas nossas igrejas um mau entendimento, um entendimento não bíblico a respeito do sangue de Jesus. E às vezes na nossa vida prática nós não sabemos usar, existe muita doutrina errada. A palavra fala que nós vencemos o diabo pelo sangue de Jesus. E alguns usam o sangue de Jesus para expulsar demônio. Eu também já fiz isso no passado. Primeira experiência que eu tive com os demônios, eu tinha 16 anos. Minha mãe, quando na vila onde nós morávamos, sempre que surgia algum endemoniado na vizinhança, chamava minha mãe. Minha mãe era fã, era conhecida dos demônios, o bairro todo conhecia, os demônios do bairro a conheciam, né? Então depois eu fiquei conhecido naquele bairro. Aí
Às vezes de madrugada me chamava, tem uma casa lá que o cara está endemoniado. Minha mãe dizia, Joãozinho, vai lá e ora. Entrava eu pelos becos da vila e era expulsar demônio. E muitas vezes de maneira errada, usando o sangue de Jesus. Até que eu descobri que o sangue de Jesus Cristo não é para expulsar demônio. O sangue de Cristo tem um efeito prático para a nossa vida no dia a dia. Que elemento, qual elemento na prática, como o sangue de Cristo pode nos ajudar no nosso dia a dia? Então, a morte de Cristo, veja bem, a morte de Cristo é um dos fundamentos da vida cristã. Duas coisas fazem o fundamento da vida cristã: a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Olha só o que Paulo diz aqui quando ele escreve aos Coríntios: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, a morte de Cristo, ela é bíblica, ela é fundamental, não só para a sua salvação, não só para lhe dar a vida eterna. A morte de Cristo, ela é essencial para o nosso dia a dia. Quer dizer, havia um pecado, havia uma culpa hereditária sobre a minha vida que foi anulada na cruz. É o que nós chamamos de pena do pecado. O livro de Romanos trata sobre isso. O livro de Romanos trata da pena do pecado, trata do poder do pecado e trata do corpo do pecado. Quando eu aceito Jesus Cristo, eu sou liberto da pena do pecado, da condenação eterna que havia sobre a minha vida. E todos os dias, pelo poder do sangue de Cristo, eu sou liberto do poder do pecado. E quando eu morrer, serei liberto do corpo do pecado. Então, isso aqui é doutrina, faz parte da doutrina cristã, faz parte de todos nós. Esse texto é muito interessante, Romanos 4:25, não é? Eu vou ler o texto tradicional. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, veja bem, a redenção vem no seu sangue. Você está lendo o texto lá em cima? Como propiciação, quer dizer, como oferta, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados cometidos anteriormente. Então, o sangue de Cristo, ele é importante para a nossa salvação. O que é a propiciação? Propiciação vem de uma palavra, tanto a palavra no hebraico quanto a palavra no grego, ela tem o mesmo sentido, que é o sentido de cobrir. Mas não é cobrir como algumas empregadas fazem, que botam o lixinho debaixo do tapete. Não, cobrir o lixo. Não é cobrir uma sujeira na sua casa. Não. Cobrir no sentido de você tinha uma dívida com Deus. A dívida era impagável. Por nenhuma obra, por tudo que você fizesse, por mais que você fizesse, você nunca conseguiria pagar a sua dívida. É como aqueles que vivem no vermelho, né? Você já vive no vermelho? Não é pelo Inter que ganhou hoje, né? Foi à frente, viu? O teu Grêmio também foi lá bem, né? Mas o Inter foi bem hoje, né? Não é pelo Inter, não. Vive no vermelho significa a sua conta bancária está sempre estourada, está sempre no limite, sempre no limite. Se você gastar um pouquinho mais, estourou o limite. Seu gerente lhe chama: ô fulano, sua conta estourou. Você tem que depositar urgente hoje R$100, que ele tem que prestar conta perante o Banco Central, é tudo controlado pelo Banco Central. E de repente, você pega um extrato e descobre que alguém depositou R$5.000 na sua conta. Cobriu a sua dívida. Oh, glória, que assim fosse, né? Que maravilha, né? Cobriu a sua dívida. Quer dizer, a sua dívida foi coberta. Isso é o que significa propiciação. Havia uma pena, havia uma dívida que eu tinha que pagar, e Cristo pagou a dívida por mim. Ele cobriu a minha dívida, Ele fez a propiciação pelos meus pecados. Eu agora estou justificado. Você está entendendo? Eu estou justificado. Essa é a essência da salvação. Por que isto? Porque eu estava debaixo da ira divina. O sangue de Jesus, ele nos livra da ira divina. Mas como pastor da ira? Sim, da ira divina. A Bíblia fala
Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E olha esse versículo. Logo, leia ali comigo. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de quem? Não é do diabo. Não era a ira de Deus. Como está lá em Romanos 1,18, né? Em Romanos 1,18 está falando dessa ira. Não sei se eu coloquei esse versículo para você aqui, não é? Mas lá em Romanos 1,18 fala dessa ira. A ira de Deus se manifesta. A ira de Deus vem sobre as pessoas. E quando você aceita Jesus, quando o sangue de Jesus vem sobre você, você está livre da ira de Deus. Deus agora vê você de maneira diferente. Amém, amados? Então o sangue de Jesus, ele é muito importante. Olha esses esses dois textos que diz aqui. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus. O que diz ali? Leia comigo. Jesus, que nos livra da ira vindoura. Quer dizer, você agora já está liberto da ira que haverá de vir sobre toda a humanidade. Você já está liberto, porque o sangue de Jesus marcou a sua vida, o sangue de Jesus pagou a sua dívida, e você agora está justificado em Cristo Jesus. Por isso Jesus disse, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu gosto muito desse texto de Apocalipse 5, porque João está escrevendo para a igreja, e João faz um ode, faz uma dedicação, faz uma saudação, faz um elogio à pessoa de Jesus, quando ele diz, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Amém, amados? Não se assuste se alguém tropeçou num lenço lá atrás. O sangue, ele nos mantém purificado todos os dias. O sangue tem efeito prático todos os dias. Se, porém, andarmos na luz. Como é que diz ali? Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quer dizer, Jonatas, o sangue é para o dia a dia. A minha unidade contigo, a minha comunhão contigo, a ofensa que tu tinhas contra mim e eu tinha contra ti, ela é julgada, justificada, propiciada todos os dias pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Amém, amados? O sangue faz parte da nossa identidade. O sangue não foi derramado para o diabo. Às vezes eu ouço pregadores, e vocês devem ter ouvido, pregadores falarem que o sangue de Jesus foi o preço que o diabo pediu. Já ouviram isso? Já, alguns de vocês já ouviram. Sangue de Jesus, o diabo pediu a vida de Jesus, o diabo pediu o sangue de Jesus. Isso não é bíblico, amados. Não, porque no projeto de Deus, antes da fundação do mundo, Deus já tinha proposto mandar o seu Filho. A Bíblia fala em 1 Pedro que ele morreu antes da fundação do mundo. Sangue não foi derramado para o diabo, sangue foi derramado para Deus. Por isso que eu gosto desse texto. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Olha esse texto de Apocalipse 5:9. Eu estou dando hoje para você Bíblia, muita Bíblia. Você nem está tendo tempo de anotar, né? Não está tendo tempo de anotar, mas o sermão vai ficar no computadorzinho ali. Não sei de quem é esse computador, já vai levar de graça esse sermão. O sangue, ele não foi derramado para o diabo, foi para Deus. Eu gosto muito desse texto aqui, e eu até grifei ali. E entoavam, lá em Apocalipse 5, né? E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de abrir-lhe o livro, de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste. Eu gosto muito disso aqui. E com o teu sangue compraste para o diabo. Foi isso, amados? Não, com o teu sangue compraste para Deus.
os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A sua vida, meu amado, você se tornou geração eleita, você se tornou sacerdócio real, você se tornou nação santa, por causa do sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele merece uma salva de palmas. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Sangue foi para Deus. Segunda chave que todos nós temos que ter, segunda chave da vitória, é a palavra do testemunho, conforme nós já vimos lá no texto anterior de Apocalipse 12 e 11. Eles, pois, o venceram por causa da palavra do testemunho. O que é a palavra do testemunho? É a defesa de Cristo. Por que João foi parar na ilha de Pátimos? Pela sua fidelidade a Cristo. Eu estava analisando, fazendo uma pequena reflexão teológica essa semana, porque eu estou para fazer uma mudança grande na minha vida, estou para me mudar para o estado de São Paulo, com 62 anos de idade, carregar toda uma mudança nas costas, 2.000 livros, igual a tartaruga carregando aquele casco, eu com aquela enorme biblioteca, não é? E tenho que me mudar. Eu comecei a fazer uma reflexão. Mas eu amo muito o Rio Grande do Sul, eu quero morrer na minha terra. Aí eu descubro, a minha terra não é aqui, a minha herança é nos céus. Aí comecei a imaginar Pedro, o Galileu. Pedro sai da Galileia, entrega a vida para o Senhor, vai morrer aonde? Em Roma. A história diz que ele morreu em Roma. Paulo de Tarso vai morrer em Roma. João, o apóstolo, lá um pescador na Galileia. Onde é que ele vai morrer? Na ilha de Pátimos. Vai parar lá como prisioneiro. O único que morreu na sua terra, mas ainda assim martirizado, deve ter sido o irmão de Jesus, que foi Tiago. Todos os demais morreram longe da sua terra, porque a terra que eles visavam era a eternidade, era os céus. Eles eram peregrinos nessa terra. E eu sou peregrino nessa terra. Por que João foi parar em Pátimos? Porque era fiel a Jesus. Era fiel a Jesus. Não conseguiam matá-lo. A tradição cristã fala que várias vezes o imperador tentou matar a João e não conseguiu. Essas são coisas da tradição, não está na Bíblia. Diz que em uma ocasião pegaram a João e colocaram dentro de um pote de azeite fervendo. É a tradição que conta. E João saiu inteiro. Então o negócio é o seguinte: já que não conseguimos te matar, vamos te mandar para a ilha de Pátimos. João estava com quase 90 anos de idade. Foi trabalhar quebrando pedras. Foi trabalhar como escravo numa pedreira. Mas lá, por causa da sua fidelidade a Deus, ele pôde escrever: eu, João, vosso irmão, companheiro na tribulação, estava prisioneiro em Pátimos, um dia o céu se abriu diante dele. Fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Esta é palavra do testemunho. Você não abre mão. Você dá testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Deus. Olha o que Jesus fala para a igreja, a igreja aí, a igreja de Pérgamo. Conheço o lugar em que habitas, Jesus disse, onde está o trono de Satanás. Imagina, aqui em Porto Alegre o trono de Satanás não está aqui, tem os discípulos dele. Mas o lugar onde ele mora, que Satanás ele não é onipresente, né? Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem a sua rede de informação, ele tem o seu lugar. Quando ministro a batalha espiritual, eu até mostro onde é que ele está morando hoje. É a minha ideia, né? Eu até mostro onde ele está morando hoje. Mas aqui em Porto Alegre não está o trono de Satanás, mas na ocasião eu estava em Pérgamo. E eu tenho bases históricas que comprovam isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: aí em Pérgamo está o trono de Satanás.
mas vocês conservam o meu nome, vocês não negaram a minha fé. Sabe que eu tenho uma preocupação, pastor Luiz, com a geração de hoje. Se vem uma perseguição, se vem uma luta, se vem uma tribulação, muita gente vai negar a fé. Eu estava lendo agora há poucos dias um livro que eu comprei, gosto muito de ler, comprei um livro, Prisioneira no Irã. Quando Khomeini tomou o poder, na década de 1978, 79, Khomeini tomou o poder, que o Irã se tornou islâmico. Você não vai acreditar quantas estudantezinhas de 14, 15, 16 anos e rapazinhos ele fuzilou, porque diziam que eram revolucionários. E essa menina tinha 14 anos de idade, quando ela estava no paredão para ser fuzilada, era uma católica, mas não era por ser católica, por ser cristã. Um dos réus, um dos guardas gostava muito dela, tirou-a do paredão. E aí depois se desenvolve toda a história. E ela dizia assim: mas eu não posso negar a minha fé, eu não posso negar a minha fé. Uma católica morrendo, mas não posso negar a minha fé. E creu e Deus a tirou de lá. É uma história muito interessante. Antipas, a Bíblia diz aqui, Antipas morreu por não negar a Cristo. Tem um período da história que eu acabei de ler no livro dos Mártires de John Foxe. John Foxe escreveu esse livro em 1559, logo depois da Reforma, mas ele estava exilado na França, era um inglês, e ele começa a contar a história da pré-reforma na Inglaterra. E eu, no final, eu disse assim: mas todo mundo para na fogueira, todo mundo para na fogueira, todo mundo para na fogueira. Aqueles homens e mulheres eram levados para a fogueira, pela Igreja Católica, porque não aceitavam a doutrina de que o pão se transforma em carne, literalmente, e que o vinho se transforma em sangue. Por não aceitarem a doutrina da transubstanciação, eles eram levados para a fogueira. Alguns deles ficavam na fogueira mais de 1 hora sendo queimados, não eram consumidos, as pernas consumiam porque o fogo não subia, a lenha estava molhada, mas o cara está ali, não negando a fé, não negando a fé. Como disseram para Policarpo, Policarpo, discípulo de João, não é? De João o apóstolo. Policarpo, lá no ano 110, quando foram queimar a Policarpo, ele estava com 90 anos de idade, e disseram: Policarpo, você é um velho, você vai sofrer numa fogueira. Ele disse: esses anos todos, ele nunca me desamparou, eu não vou negar o meu Senhor agora. E foi para a fogueira, foi para a fogueira, aleluia. Quantos entregaram a sua vida para não negar a Jesus? E é isso que Deus quer dessa geração, porque eu digo para vocês, não pensem que o mundo vai viver uma época de liberdade religiosa como vivemos hoje. A liberdade religiosa nossa está sendo cada vez mais restringida. Eu mandei há pouco tempo um e-mail, aí nesse negócio dessa lei da homofobia que está para passar no Senado e que não fazem nunca, né? Quando saiu, eu logo mandei uma carta para os nossos senadores gaúchos, o Painho, o Zambiase e o Simon. Olha, é melhor vocês votarem no Senado o aumento de prisões no Brasil, porque serão milhares e milhares e milhares de pastores que vamos entupir as prisões, porque nós não vamos negar o que diz a palavra de Deus. Não vamos negar. Nós não podemos, temos que manter o testemunho de Jesus. Existe uma peça da história, uma peça que eu digo um pedaço literário, não é? Na história, esse Plínio o jovem, vocês que estudam, vocês sabem, tinha o Plínio velho, e o Plínio jovem era o sobrinho do Plínio velho. E o Plínio jovem, ele mandou uma carta ao imperador Trajano, não é? Dizendo como é que ele procedia com aqueles que não renunciavam à fé cristã. Ele diz: eu mando açoitar, depois se a pessoa não se dobra perante os ídolos de Roma, eu mando fuzilar, eu mando matar. E o Trajano responde que está bem. E aí ele escreve a Trajano:
de 2 ex-escravas conhecidas como diaconisas que renunciaram à fé. E naquela época também havia os que renunciavam à fé, com medo da morte. Será que você tem medo da morte? Será que você aguenta o martírio? Será que você aguenta a prisão? Será que você aguenta o sofrimento? Será que você está disposto a sofrer por Cristo, mas não negar o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo? Anos atrás eu costumava, com um grupo de pastores, nós durante muitos anos frequentávamos um lugar aqui de Porto Alegre, era uma sauna, e segunda-feira era o dia dos pastores folgar, nós nos encontrávamos lá, pastores de diversas denominações. E era interessante que tinha um pastor lá que ninguém sabia, todo mundo sabia que nós éramos pastores, mas ele frequentava lá, ninguém sabia que ele era pastor. Ele nunca falou que era pastor. Ele nunca se declarou pastor. Agora eu logo me declaro, né? Minha vizinhança toda sabe que eu sou pastor. E no avião, então, quando eu viajo, é a melhor coisa. Se eu quero uma viagem tranquila, não quero ninguém conversando comigo, eu quero refletir, eu quero ler, a pessoa pergunta, mas o que o senhor faz? Eu digo, eu sou pastor. Aí elas não querem nada comigo, né? Pastor, a gente não quer nada com pastor. Pastor em avião dá azar, avião cai. Olha aqui, mártires por Cristo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Olha aqui as 2 armas. Esses aqui cujas almas estão debaixo do altar, a Bíblia diz, foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Nós não abrimos mão. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Se você mantém o testemunho de Jesus, você vai reinar com Cristo. Você vai reinar sempre com Cristo. Então nós temos que continuar. Nós não sabemos na prática hoje, amados, o que isso significa. O que é manter o testemunho de Jesus? Porque hoje é chique ser gospel. Até minha neta vinha perguntando hoje, ela perguntou no carro para mim, fui buscar minha neta num retiro de pré-adolescentes, e a minha neta sempre me pergunta coisas em inglês, porque eu falo inglês fluentemente, então quando ela não sabe, ela pergunta para o vô. Vô, o que é gospel? Olha, gospel é evangelho. É só que nós os brasileiros nós somos tupiniquins, somos tudo papagaio dos americanos, né? Então a gente fala música gospel, que a gente não quer dizer música evangélica. Mas é música gospel, mas é evangélica. Então hoje é muito chique ser gospel. Não, isso aqui é um livro gospel. Não, isso aqui é uma roupa gospel. Tudo isso aqui é gospel. Eu não quero dizer evangélico. Então é chique ser gospel, é estado social. Mas é possível negar a Cristo de outro jeito. Quando você não vive as exigências do discipulado, quando você não vive as exigências do que é ser um discípulo de Cristo, manter-se fiel. Vou passar rapidamente esses 2 textos. Terceira chave, essa última chave, a palavra de Deus. João fala sobre isso, né? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou. O que João atestou? João confirmou, João comprovou o quê? A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando a tudo que viu. Gente, é nisso, a palavra de Jesus se originou, é o que deu a este livro aqui, gente. É o que deu a este livro. A palavra de Deus é importante para a nossa vida cristã, por isso que Jesus diz, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O que é manter o testemunho de Jesus? O que é manter a palavra de Deus? Interessante que
Jesus fala muito nesse negócio de ouvir e guardar a palavra de Deus. Houve um tempo em que as empresas gostavam de contratar crentes para serem empregados porque eram os melhores empregados. As famílias ricas de Porto Alegre gostavam de empregar as mulheres pentecostais porque eram as melhores empregadas. Mas esse tempo passou. Vários empresários têm dito para mim: crente eu não contrato, porque crente não trabalha, rouba, não é fiel. Eu prefiro contratar um ímpio. Mas o que está havendo com a igreja? O que está havendo com os meus amados irmãos que não estão cumprindo com a palavra de Deus? O que era desde o princípio, João diz, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Eu acho lindo esses textos. Jesus fala em obedecer às suas palavras, não é? Você está obedecendo às palavras do Senhor? Você está vivendo uma vida de discipulado? Jesus diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a que é semelhante. E aí ele fala, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Eu às vezes me coloco como espectador dessa parábola, porque a palavra parábola quer dizer uma janela. Jesus, quando queria explicar uma coisa, ele abria uma janela para os discípulos, né? Como quem diz assim: olhem por aqui, é isso que eu quero dizer. Eu pareço me ver vendo duas casas. Elas são iguais, tem uma areazinha na frente, tem um puxadinho nos fundos, tem uma chaminé, as duas são iguais. Você olha assim, não sabe qual é que está edificada na rocha e qual é que está edificada na areia. Porque sempre que você lê esse texto, qual é a ideia que você tem? Uma casa que o cara botou lá em cima de um rochedo. Mas Jesus não está falando daquele rochedo no morro. Não, Jesus está falando de fundamentos. A fundação passou pela areia, chegou até o saibro mais duro e entrou lá na rocha, firmou-se na rocha. O cara cavou até encontrar a rocha. Então, olhando de fora, você não vê a rocha. Todas as duas casas são iguais, até que vem um temporal. E a chuva começa a lavar aquela terra, e levar a terra, e levar a terra, e aquela que estava só sobre a areia desaba e vai embora, mas aquela outra leva toda a terra. A casa não leva, porque ela estava edificada sobre a rocha. E é isso que o Senhor quer que a sua vida seja, meu amado irmão, firmada sobre a rocha, e a rocha é Jesus. Ele é a nossa rocha. Manter o testemunho da palavra significa viver conforme a palavra de Deus exige de cada um de nós. Não abrir mão de princípios bíblicos. Quando os homens decidem contra a palavra de Deus, como é que você reage? Eu estava lendo uma declaração de um líder nacional, casualmente hoje, andei vários dias com aquilo na Bíblia que eu recebi pela internet, hoje eu rasguei e botei fora. Mas eu tenho lá nos meus arquivos. Estava aquilo na minha Bíblia. Um líder nacional. E ele estava dando a sua declaração a favor do aborto. Um líder nacional. Que tem aí milhões de membros pelo Brasil. E quem fazia a acusação contra ele era um jornalista do jornal O Estado de São Paulo. Eu disse: mas que vergonha para a fé cristã.
Nós que deveríamos defender a vida, agora somos acusados também de que podemos matar a vida. E não só nas questões de aborto, mas na questão das células-tronco. Que a célula-tronco estava sendo tirada, sendo feita através de um embrião, e o embrião já é vida. E a igreja não estava se posicionando, a igreja evangélica não estava se posicionando, e a igreja evangélica não estava se posicionando na questão homossexual. Alguns dos meus colegas estão sendo processados só porque pregaram contra o homossexualismo. Eu tenho um pastor luterano muito amigo meu que mora no sul de Minas. Está tentando ir embora para os Estados Unidos como exilado, porque aqui ele tem vários processos pela minoria homossexual que o acusa de discriminação. E ele está tentando ir embora, mas ele está sofrendo muito. E sabe quem é que está defendendo os cristãos? Um filósofo que não escreve mais no jornal Zero Hora, porque aqui bloquearam para ele não escrever mais, Olavo de Carvalho. Ele escreve no jornal O Globo, mas não escreve aqui no grupo Cirós, que ele não escreve aqui, ele foi proibido. Ele é que está defendendo os cristãos, e ele é o único que eu conheço que não é cristão, que está levantando também a bandeira e dizendo: podem me processar, mas eu vou ficar com a fé cristã. Vai chegar um momento, amados, que nós vamos ter que botar a nossa reputação em risco. Ou ficamos ao lado da palavra de Deus, ou ficamos ao lado do que a lei diz. Algumas coisas nós estamos engolindo, como o divórcio, por exemplo. Eu não consigo, desculpe, eu vou dar minha opinião clara, eu não consigo ver aquele homem que eu casei, ele fez aliança de fé, ele fez compromisso ao lado da esposa, e agora eu vou na mesma igreja e vejo ele sentado ali com uma outra mulher, e essa mulher, o marido dela está sentado lá com outra mulher, que o marido está lá com outra mulher, e a igreja está cheia de gente que nós casamos, que fizeram um compromisso e que foram agora se misturando. A palavra de Deus não dá margem para muita coisa, não, porque se havia dureza no coração nos dias de Moisés, Jesus disse que nós temos que perdoar até os inimigos. E ele diz para os maridos: amem suas esposas como Cristo amou a igreja. E Cristo amou uma igreja que vem se prostituindo, uma igreja que vai atrás de outros deuses, uma igreja promiscuída, uma igreja que às vezes o detesta, uma igreja que abandona o amor dele, mas ele continua perdoando, ele continua amando, e ele diz: venham para mim, eu perdoo vocês. E é com esse amor que nós temos que perdoar. Então nós temos que guardar a palavra de Deus até o que ela diz. Então essas 3 chaves são muito importantes na sua vida. Você quer ser um cristão vitorioso? Cadê meu tecladista? Você quer ser um cristão vitorioso? Eu não recomendo que você leia os livros de autoajuda. Até pode ler os livros de autoajuda, mas essas 3 coisas são mais importantes que qualquer autoajuda: o poder do sangue de Cristo, o testemunho de Jesus e a palavra de Deus. Amém, amados? Vamos repetir juntos 3 coisas que são a chave da vitória. Diga: 3 coisas que são a chave da vitória: o sangue de Cristo, o testemunho de Cristo e a palavra de Deus. Vamos ficar em pé.